Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos continuar os nossos estudos de ótica. E nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito dos instrumentos ópticos, para a gente entender como que funciona o microscópio composto, como que funcionam as lupas, como que funcionam os telescópios, de uma maneira geral, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, iniciando então os nossos estudos a respeito dos instrumentos ópticos, né, e continuando o nosso estudo de lentes esféricas, eu quero falar com vocês agora a respeito da equação do fabricante e a justa posição de lentes. Então eu vou fazer aqui uma sequência de videoaulas, onde nessa sequência de videoaulas eu vou definir com vocês o que é a equação do fabricante, o que é a justa posição de lentes e como que funcionam os instrumentos ópticos. Nas nossas videoaulas anteriores, nós estudamos, né, as lentes esféricas, onde eu mostrei para vocês, demonstrei para vocês que essas lentes esféricas, elas podem ser lentes que nós chamamos de lentes convergentes, ou podem ser lentes que nós chamamos de lentes divergentes. E o comportamento dessas lentes depende do tipo da lente, e além disso depende do índice de refração da lente e do índice de refração do meio no qual essas lentes estão imersas. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que uma lente convergente ela pode se comportar como uma lente divergente, assim como uma lente divergente pode se comportar como uma lente convergente. E para a gente determinar a distância focal dessas lentes, sejam elas convergentes ou divergentes, a gente vai usar uma equação que nós chamamos de equação dos fabricantes de lentes, beleza? Então vamos iniciar aqui, pessoal, falando a respeito da equação dos fabricantes de lentes, tá? Então para isso a gente vai considerar uma determinada lente, né? Essa lente aqui é uma lente que nós chamamos de lente do tipo biconvexa. Essa lente ela vai apresentar dois raios de curvatura, né, que é o raio R1 e o raio R2. E eu vou ter que levar em consideração, para a gente montar a equação dos fabricantes de lentes, esses índices de refração da lente e do meio na qual ela está imersa. Porque essa mesma lente aqui, né, que é uma lente do tipo biconvexa, ela pode ser uma lente convergente ou uma lente divergente. Isso vai depender dos índices de refração dessa lente e do tipo da lente, como eu já falei anteriormente. Tá? Então, para a gente determinar essa equação dos fabricantes de lentes, o que a gente vai levar em consideração? Nós vamos levar em consideração esses elementos. Nós vamos levar em consideração o raio de curvatura da primeira face da lente, o raio de curvatura da segunda face da lente, nós vamos levar em consideração o índice de refração absoluto da lente e nós vamos levar em consideração o índice de refração absoluto do meio no qual essa lente se encontra imersa. Tá? Então, para a gente determinar essa equação dos fabricantes de lentes, eu não vou fazer a demonstração da equação, mas a equação ela leva em consideração a vergência dessa lente. Ela leva em consideração o grau dessa lente. Beleza? E nós sabemos que a vergência de uma lente ela é dada pela relação V, que é igual a 1 sobre F. Só que essa vergência da lente, ela também pode ser dada pela relação V, que é igual ao índice de refração da lente, dividido pelo índice de refração do meio, isso aqui, menos 1, multiplicado pela relação 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, essa equação que eu acabei de escrever aqui para vocês é a equação de quem? A equação dos fabricantes de lente. O V representa a vergência da lente, o NL representa o índice de refração da lente, o NM representa o índice de refração do meio, e o R1 e o R2 representam o quê? Os raios de curvatura dessa lente, que nesse caso aqui é uma lente do tipo biconvexa. É importante a gente falar uma coisa. Se eu trocar essa lente, de uma lente, por exemplo, trocar essa lente biconvexa por uma lente do tipo plano-convexa, ou seja, uma lente que vai ser mais ou menos dessa forma aqui. Deixa eu só pegar aqui
se eu pegar aqui, criar uma lente do tipo plano convexa, essa equação ela vai mudar. Porque como eu tenho aqui uma face plana, então quer dizer que o raio de curvatura dessa face plana é o infinito. Então essa equação que eu acabei de escrever aqui, ela passa a ser escrita como sendo o quê? V, que é igual a NL sobre NM menos 1 sobre 1, que multiplica, né, desculpa, 1 sobre R. Esse R aqui representa justamente o raio de curvatura da face que não é plana. Beleza? Pessoal, e uma coisa que é importante a gente falar, para a gente encerrar essa nossa discussão a respeito da equação do fabricante de lentes, é que a gente vai ter uma certa convenção de sinais com relação a esses raios de curvatura. Beleza? Então, se eu estiver levando em consideração que a minha lente, estou levando em consideração a face convexa da lente, então esses raios de curvatura, R, eles são o quê? Maiores do que zero. Se eu estiver levando em consideração que essa lente é uma lente do tipo côncava, ou seja, por exemplo, uma lente do tipo bicôncava, então o meu raio de curvatura vai ser o quê? Menor do que zero. Beleza? E se eu fizer igualzinho eu fiz aqui, levar em consideração que essa lâmina, que essa lente apresenta uma determinada face plana, então eu vou ter um raio de curvatura que esteja onde? No infinito. Certo? E a gente sabe que qualquer coisa que 1 sobre o infinito é igual a zero. Então, ou seja, esse raio, dessa fração, 1 sobre R, vai sumir, que é o que aconteceu aqui em cima aqui, tá? Então, na hora que a gente for fazer os exercícios que levam em consideração essa equação dos fabricantes de lentes, a gente tem que levar em consideração se essa lente apresenta faces convexas, se ela apresenta faces côncavas, ou se ela tem pelo menos uma dessas faces planas, tá? Porque aí a sua equação vai ser escrita de acordo com essas relações, beleza? Pessoal, vou encerrar aqui essa nossa primeira parte dos nossos estudos a respeito dos instrumentos ópticos. Nós falamos nessa videoaula a respeito da equação dos fabricantes de lentes. Eu volto na próxima videoaula para a gente falar a respeito da justaposição de lentes, beleza? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. You now